Vodafone chegou, viu e ainda não venceu porque ainda não arrancou. A Unitel e a Movicel têm algo a dizer. Já passei por isso. KPMG contratada para averiguar as contas do mandato de Isabel dos Santos. Eu gostaria de saber qual foi a consultora que controlou as contas do Francisco de Lemos e do Manuel Vicente e... o quê? Os portugueses. Foram os portugueses. Peço desculpa. JMPLA abandona Canfeu. Mais ou menos. O Ministério dos Desportos é que lhes deu um cotó. E emagrece. O que faz todo sentido, porque Juventude é angolana e não do MPLA. Brasileiros em Angola para apoiar o Ministério das Finanças. Só espero que não seja o ministro em português. E chefe da diplomacia sentou com J-Lo e deixou 2 bilhões em cima da mesa. Para quê? Vamos saber brevemente. E Sonangol vai assumir o barulho da saúde, da educação, da construção e se continuar a depender dos deputados de tudo o resto. Portanto, tenham cuidado e sejam bem-vindos ao Só para Saber. Vodacom recebe finalmente licença do INACOM para atuar em Angola. Muito bom que a Vodacom já tenha recebido a licença, agora só lhes falta tratarem a taxa de circulação, porque o governo esse ano vai estar rigoroso quanto a isso, é o que vos diga. Não, mas a notícia fala operar em Angola, ele recebe licença. Porque é uma operadora. Eu entendi, Vodacom recebe licença para operar em Angola, porque estava a ver, se for para operar, vai operar o próximo, mais próximo, sempre consigo. Não opera sempre consigo, opera sempre com o camisinho. Vocês estão só aqui a discutir, boé, porque Vodacom, nem sabe de onde está, nem não vocês metem, estão preocupados com mais outra operadora e estou a ver muita gente feliz. Por quê? Então só quanto tempo sempre para o saldo? Por quê? Precisamente por causa disso, porque a Unitel e a Movicel são caras. E a Vodacom disse que vai vir mais barato? Na teoria, quando tu tens um novo player no mercado, é para que haja melhor ou mais concorrência, pelo menos. Percebes? Pelo menos não é o que aconteceu com algumas empresas que eu não vou aqui publicitar, mas surgiram no mercado mais com preços exorbitantes. Já vi acontecer aqui. Deixa eu só dizer que a Vodacom fez bem e demorou muito para entrar no mercado angolano, porque nós sabemos que grandes empresas e... a Vodacom é uma multinacional, né? É. Sim, é multinacionais. São empresas que investem muito no marketing. Investem bastante no marketing. E é uma empresa que aqui em Angola não vai precisar ter muito esse gasto. Por quê? Porque o melhor marketing é o boca a boca. E aqui em Angola, nós próprios vamos fazer o marketing da empresa. Porque nós, o angolano do jeito que atropela o português, toda hora, chefe, vou te dar com o telefone da cara. Che, vou te dar com essa cadeira. E estamos toda hora a promover sempre cada vez mais a empresa. Vodacom. Mas deixa, vou te dar uma coisa da piseira. Ok, Vodacom. E aí estamos a promover a empresa cada vez mais. Tu estás longe. Senhora, estás atento. Eu acho que lá em casa também acharam, pô, o Ladilson mesmo pensou isso. Uau! KPMG contratada por 15 milhões de dólares para verificar contas de Isabel dos Santos na Sonangol. 15 milhões de dólares para verificar as contas. Eu acho que é uma quantia exorbitante, porque você vai gastar 15 milhões de dólares para pagar alguém para verificar as contas vamos supor que eles verifiquem depois de tudo e só esteja a faltar 5 milhões. Você gastou 15 milhões para descobrir que só faltam 5 milhões. Os portugueses fariam isso de graça. Eu acho que os portugueses fariam isso de graça. A KPMG muito provavelmente tem portugueses. Muito provavelmente. Então, os portugueses acharam... Sabes que nós fazemos muito pouco sem os portugueses. Então, eu posso dizer que os portugueses... Tirando o Manuel Vicente, eu acho que mais ninguém... Sim, eu posso dizer que os portugueses, nesse caso, acharam uma forma de receber pelo que eles faziam de graça. A KPMG deve sempre ter cobrado o país por tudo o que fez aqui. Mesmo revir cá, respirar, para ver se havia oportunidades de negócio, eles cobravam, obviamente. E depois, para verificar contas da Isabel, vão precisar de uns 32 anos. Para contar aquilo tudo e depois verificar. 38. Mas eu acho muito estranho é que agora que a Isabel saiu da Sonangol, estejam a fazer a averiguação de contas. Eu não me lembro, assim... Quem é que fez a averiguação de contas do Lemos? Foi a Isabel. Só isso é que se justifica, porque eu posso sair e alguém pode ver o meu trabalho. Acho que faz todo sentido, até porque o dinheiro é do povo. Mas não posso ser só quando for comigo e quando estiveste lá tu.
Percebe o que eu nunca estou a tive dizer? lá. Não, mas Não, não sei porque se são... Não, eu entendi o raciocínio do Tiago, é tipo, isso que eles parece, falam. não, parece que uns são filhos da mãe e outros do presidente. Nessa história toda, quem sai a ganhar a Tiz é muito mais viva. Não deu tempo nessa KMG. Ela própria verificou as suas contas e viu que estava a meter gosto, estava a tirar gosto, estava a meter gosto, estava a tirar gosto. E não foi preciso gastar tanto dinheiro. Mas eu vejo, numa altura em que o país quer lutar contra a corrupção, eu vejo um grande perigo pagar 15 milhões de dólares para verificar as contas da Isabel. Vocês sabem quantas vezes o 15 milhões de dólares entra dentro das contas dele? Pode ser um perigo enorme, porque esses 15 milhões de dólares estão a pagar, de euros estão a pagar. No buraco que ela deixou lá, não é nada. Sem esquecer que são, em princípio, 15 mais 2. J. MPLA deixa de gerir as verbas do Canfeu. Eu acho que faz muito sentido. Para Já. mim, o que faria mesmo sentido é tirarem o Jota, ficar só o MPLA e o MPLA deixar de gerir tudo. Isso que tu disseste faz todo sentido. Mas relativamente ao Canfeu é para a juventude. E não faz sentido ser uma ala de um partido juvenil, uma ala juvenil de um partido a gerir a juventude. Sim, não dá. A menos que- Mas tipo eu quando- até já quando venho a nós criticar nos- o Canfeu há muito tempo, porque eu julgava que Canfeu ia andar café, algo assim parecido. Mas posto lá naquele campo, dão bebida e outras coisas, que é o prato mais forte da JMP lá. Mas a definição do café é do estudante universitário, quer dizer, todos do país, não é só do MPLA. Dá a entender que os estudantes do MPLA, nesse caso da JMPLA, são os únicos que estudam no nível universitário. Parece Mas que justifica-se, sim, e porque se tu parares, preocupa. são os únicos que falam almoço. Pior do que falar almoço é falar almoço, ninguém te corrigir e acabar ministro das Finanças. Pois, Isso eu desculpa acho só. preocupante. Aqui começar por fazer duas observações. Já repararam que o Mastro tem um grave problema de percepção? Sim. Começa a operar, entende operar, Canfeu entende café, mas não sei qual é o teu problema, mas devemos que é levar da para consulta idade. e a idade também já dá de cobrar. Sim. E depois ele deu uma observação porque entendeu o café, mas depois chegou lá, afinal serve em bebida. Café também é uma bebida, caso não Alcoólica. saibas. Eu, como estudei pela Jota, café é uma bebida, mas não alcoólica. Voltar aqui para o Tiago disse que não faz sentido o Jota, que sei o que é da juventude, gerir algo para a juventude. Mas aqui em Angola já é assim há muito tempo. Nós com 10 anos nos mandava encontrar nosso irmão de 8, porque a mãe vai na praça ou a mãe vai em outro sítio. E você de 10 anos é quem tem que fazer um mata-bicho por teu irmão de 8 e aí era tudo a mesma confusão. Então era os jovens da Jota que eles mandavam gerir a coisa dos universitários, que são os jovens Da Angola. de Angola. A minha Não, questão porque aqui é a essa. JMP lá tem a ver com as crianças do partido. Dá muita atividade de mais velho para essas crianças da Jota. Por exemplo, a JMP lá realiza atividades dos antigos combatentes. Há muito indivíduo da JMP lá que é antigo combatente. Não acredito. Mas a JMP lá não é o bem 10 do MPLA. Não acredito que a Jota organize Atividades para os antigos combatentes. combatentes. Não faz sentido. É assim, a piada é muito boa, lá em casa estão todos a rir até agora. Mas não é um exagero. A piada é preciso ter um exagero. Isso já arrebentou com tudo. Mas muito bom, muito bom. Esta semana temos mais um convidado para o nosso interview. Tentamos, sem sucesso, infelizmente, contar com outras pessoas para não nos dizerem vocês só estão a buscar pessoas. Eu acho que do o Tiago não precisa se justificar. Mas é só para as pessoas perceberem porque é que não. Não, se Não. fosse na altura que ainda estavam com a massa do café, tudo bem, nós somos jovens, iam garantir, mas agora também não estão Já com não? nada. Não. Pronto, então curtam o nosso mais recente convidado para o interview. Gostaste de vir de Lexus hoje? Eu gostei de vir de Lexus como viria de qualquer outro meio de transporte para esta entrevista. Está a gostar de ser presidente da bancada parlamentar da UNITA? Eu já não sou presidente da bancada parlamentar da UNITA, fui durante alguns anos, desde que ascendi ao cargo de vice-presidente da UNITA, portanto em 2015, em dezembro de 2015, na sequência do 12º Congresso do nosso partido, o cargo de presidente do grupo parlamentar ficou para um outro camarada. Mas foi bom, gratificante, é sempre bom estar neste combate político, sobretudo quando estamos a defender a verdade e apenas a verdade. A sigla UNITA, União Nacional para a Independência de Angola, numa altura em que nós somos tão independentes que nem uma 900 mandamos para Portugal, ainda faz sentido?
faz todo o sentido. Eu, antes de vir para cá, estava a ver um vídeo sobre uma crítica forte relativamente àquilo que é a África. Se você olhar para a África, a independência não pode ser só o hino nacional, não pode ser só uma bandeira, não é isso. É sobretudo aquilo que é o impacto positivo que essa independência traz na vida das populações. Porque, meu caro, eu direi muito simplesmente, se estivessem aqui os portugueses, mas se o nosso povo todo tivesse uma educação em condições, uma saúde em condições, um saneamento básico em condições, habitação, emprego, e se olhássemos para o outro lado, uma bandeira nossa, um hino nacional muito bonito, mas depois a miséria é terrível, não há medicamentos, não há escolas, não há nada. É fácil. O que é que vale a independência se as pessoas vivem extremamente mal? Absolutamente nada. Por isso é que precisamos da independência econômica que ainda não temos e temos que fazer tudo para tê-la. Hoje em dia, afinal de contas, o que é preciso para ser um deputado? Para ser um deputado, primeiro, nos termos da nossa Constituição, é preciso que haja confiança política do partido. Portanto, é um partido que faz a lista dos deputados, porque os deputados não se apresentam sozinhos à população para serem eleitos. Por isso é que nós temos no Parlamento muitos deputados que nem sequer são conhecidos até pelos seus próprios colegas deputados. Ainda não são conhecidos, quanto mais pelo povo. E é preciso ter essa confiança política e ir para lá. Agora, uma coisa é estar lá, outra coisa é saber, de facto, qual é o papel do deputado, que é defender as populações. O deputado não pode ir lá para, digamos assim, dizer aquilo que é o politicamente correto, mas aquilo que é a defesa do interesse das populações com dignidade, com respeito e com responsabilidade. Tendo em conta as recentes declarações de alguns colegas seus, deputados, podemos então dizer que ser ator lhe ajuda nessa profissão? Eu não sei se ser ator ajudará ou não, né? Eu acho que o importante é nós sermos, sobretudo, verdadeiros e responsáveis. Portanto, não podemos ser deputados que vamos para aquela casa para poder levantar a mão quando se pergunta quem vota a favor, contra ou se abstém. Tem que ser alguém que vá para lá com responsabilidade, que estude os documentos e que depois possa contrapor, sempre com responsabilidade. Não se pode olhar para uma lei olha-se para uma lei vendo a cara de alguém, porque isso depois não funciona. É preciso olhar para aquilo que é a viabilidade da lei para nós podermos ter leis perenes, leis que se prolongam no tempo e que defendam de facto os interesses dos angolanos. Não leis que defendam o interesse de A, B ou C. Porque depois essas leis destroem-se depois de algum tempo, perdem validade, ficam nulas, ficam ridículas e quem as defende também fica ridicularizado. E isso é mau. Temos que estar lá, de facto, para que a Assembleia Nacional também assuma o seu papel de órgão de soberania. Porque senão fica sempre aquela subalternização face ao poder executivo, o que é não só grave, mas absolutamente feio. Por que o vosso galo voa e o da minha vizinha não? É porque este galo voa mesmo. O nosso galo voa mesmo, por isso é que mete medo também. O galo da UNITA tem que voar, não tem outra hipótese. E os angolanos fazem, o povo angolano faz voar o galo da UNITA. E nós todos voamos com o galo da UNITA. Estamos à espera de chegar e pousar no poder, na cidade alta, onde quer que seja, para podermos, de facto, dar um rumo seguro a este país. Se o galo da UNITA é o único que voa, já lhe chamaram de Nhara? Não, porque é mesmo o galo só. Qual a diferença entre José Eduardo Santos e João Lourenço? Bom, essa pergunta deve melhor ser feita mesmo para eles, porque o presidente José Eduardo Santos governou este país durante 38 anos e o país está como está, mal. Procuramos ainda, há quem esteja ainda à procura de alguma coisa boa para depois ir mostrando, para ver se valoriza de algum modo a imagem do presidente José Eduardo Santos. O presidente João Lourenço está a começar agora. Ainda não sabemos que força a sua força tem para fazer o que pretende fazer ou o que diz querer fazer. Eu ainda não vi, tirando aquilo que eu chamo de exonerações e desexonerações, ainda não vi muita coisa. Portanto, mesmo no que tocante ao combate à corrupção, eu preciso de facto de ver o que é que vai acontecer. Quando aqueles de colarinho branco, porque enquanto estiver a ver no Caquila e noutras cadeias, pessoas presas porque roubaram uma galinha, e outros que andam aí todos enfeitadíssimos
com seus aviões privados, etc., que ganharam do roubo e não lhes acontece nada. UNITA, do Samacuva ou do Savimbi? UNITA dos angolanos. Samacuva não renunciou, a TPA lixotou. Esse ano a micha está dura. Vai entrar em contato com o Biju Garizinho, fazer umas participações nos filmes? Eu acho que tem um papel na UNITA, eu acho que tem um papel a desenvolver na sociedade deste país. Terá, se calhar, faltado tempo para fazer tudo o que eu poderia querer fazer para ajudar Angola e os angolanos. Portanto, eu julgo que na UNITA tem sempre lugar. O presidente Samacuva acho que gosta de mim. Os militantes gostam de mim, falam comigo, eu sou bem-vindo, querido em qualquer parte e eu tenho até uma vantagenzita. Eu vou para o Ambo, falo umbundo e os outros meus colegas vão acabar de não saber falar ibinda. E então, eu dou-me bem com as pessoas todas, com todos os meus camaradas. Eu acho que tenho um lugar na UNITA. Se não perdi um lugar na UNITA desde 16 de dezembro de 1984, não iria perder agora. Portanto, tranquilo. Como ator, o MPLA representa ou representava bem o papel de bom samaritano? É complicado dizer isso. Ator, eu olho para o ator na teledramaturgia e infelizmente fui proibida a determinada altura de o fazer por causa das posições, porque a determinada altura pensava-se que, e dizia-se mesmo, esse indivíduo fala contra o governo e não pode estar na nossa televisão. Eu não sei qual é o conceito de nosso que as pessoas têm, mas julgo que a determinada altura não pensava que a televisão era ou fosse de todos os angolanos, mas de alguns apenas afetos a um partido político, o que é grave. Quanto ao resto, enfim, a gente vai olhando para aquilo que são os teatros políticos que vão sendo feitos aqui e ali e cabe a cada um saber qual é a sua posição, qual o seu posicionamento, estar no seu devido lugar e não se deixar levar pelas coisas. É só isso. Se a Casa C ultrapassar a UNITA, vais vender gás? Eu não sei se vendo gás, não sei se terei muito jeito para vender gás, mas alguma coisa eu não preciso de... É assim, eu devo dizer muito honestamente, eu não tenho receio da Casa Ceia, nem tenho receio do MPLA, porque se nós tivéssemos eleições livres, transparentes neste país, que todos os angolanos sabem que nunca houve, basta ver as quantidades de água que se bebe quando está-se a anunciar resultados eleitorais, basta ver o teatro que faz um Tribunal Constitucional que devia ter responsabilidade e não tem nenhuma, para depois os membros serem premiados, uns mudam de cadeira, etc, etc, sem a menor vergonha possível, não é? Para sabermos que isso é um teatro. Se, repito, houvesse eleições livres, justas e transparentes, há muito tempo que a UNITA seria poder. Assessor do Ministro da Justiça de 93 a 2006. Mais de 10 anos no governo. E precisamente em 2006 és detido acusado de crimes contra a segurança do Estado. Viste como? Bom, primeiro, eu não era do governo. Portanto, ser assessor do ministro não implicava necessariamente ser do governo. O ministro é que era do governo. Em segundo lugar, ser detido porque estávamos a viver num país, julgo que ainda continuamos, onde aquilo que são as ideias que nós temos não podem fluir da forma como nós queiramos. Portanto, é ainda um pecado, e sobretudo naquela altura, um pecado mortal, emitir ideias contrárias. Eu tinha as minhas próprias ideias, não aceitava aquilo que o governo queria chamar de solução com C de cedilha, não com S, para a Cabinda, e por isso fui detido. Consultores brasileiros vão apoiar o Ministério das Finanças por $890 mil mensais ou anuais, nem sei, sei que é muito dinheiro. Não, mas se é dólar, tá bom. João Lourenço recebeu esta semana, não sei se vocês viram, portanto, esta semana que passou, o chefe da diplomacia brasileira que trouxe $2 bilhões para Angola. Bilhões? Eu tinha entendido milhões. Não já vejo agora no mais. Então, agora mas a notícia dizia que ele veio com $2 bilhões na bagagem. Eu gostaria de saber que bagagem é essa onde coube 2 bilhões. Não sei muito bem que bagagem é, mas de certeza que não é dos lexos que deram deputados. Mas eles estão a vir numa bagagem especializada para quem está a repatriar divisas.
Bom, eu já estava aqui a refletir, não adianta a gente estar aqui a fazer festa, esse investimento todo, porque também lá no Brasil, quando dá bom e mandar ir buscar o dinheiro do estrangeiro, vão receber esse dinheiro e devolver lá. Primeiro ponto, que eu não acho que devemos estar aqui a dar. O segundo ponto tem a ver com a ordem dessa delegação. Gostei muito, aqui eu dou uma nota positiva, porque a ordem obedece uma hierarquia de execução e uma hierarquia de lógica. Porque primeiro vão ter com o presidente João Lourenço, depois eles vão ter com o Manuel Domingo Augusto, e depois é que vão ter com o Asher, o Asher Mangueira, que é o ministro das Finanças. Eu gostei Aí dessa quando ordem, ele esteja com o Asher, porque- vão precisar de tradutor. Pois, porque o Gago dá muito trabalho, depois pode se chatear, porque você fica aquela paciência de ouvir e dois, enquanto depois pode arrepender-se, pegar o dinheiro e levar de volta para a banda. Vocês estão a ver as coisas erradas, porque precisamente por causa disso é que o Ministério das Finanças já tem consultores brasileiros para poderem traduzir o brasileiro que vier para o ministro Asher. Não, mas nós não temos consultor angolano que estudou o archerismo para traduzir para o brasileiro. Tens toda a razão. Como é que vamos fazer isso? Mais dívida, menos micha para a Sonangol e, portanto, pagam os aumentos do Orçamento Geral do Estado. Muito bem que o governo está com esse plano de reenquadramento e outras cenas, já metendo até DJ como vice-governador, né? Mas, pô, agora meterem kudurista na Sonangol para resolver, vocês não devem estar fazendo a mesma analogia que eu, mas vocês sabem que caso o Misha é com pai diesel. Faz todo sentido. Portanto, basicamente, e há bocado nós estávamos a achar que a Isabel é que estava a ser perseguida, mas é a Sonangol, não tem nada a ver com a Isabel. É a Sonangol, coitadinha, que é a nossa galinha dos ovos, está a ficar sem penas, porque os ovos já vazaram há muito tempo, e, assim é complicado. É muito. Eu estive a ler a notícia, tem umas cenas, porque 63,1 milhões. Antes do Kwanza ficar burro, eu já não entendo muito do Kwanza. Não quer dizer que eu tenho dólar, é que naquela altura divulgava-se um valor em Kwanza e traduziam em dólar. E hoje em dia esta dinâmica já muito, e eu não consigo entender. Mas só de saber que Kwanza já sei que não vale nada. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu queria recomendar a Sonangol, já não tem micha. Eu queria dar uma recomendação para vender gás, mas descobri que a Sonangol afinal já vende gás. Pois. Vou assim então dar uma outra recomendação à Sonangol. Se não estás a conseguir apanhar micha, não dá bandeira. Apanha mesmo a Natasha, é mais fácil. Nós estamos aqui no Sonangol, isso tudo está em torno do Orçamento Geral do Estado, né? Exatamente. Essa micha, essas dívidas e tudo. Mas até agora o Orçamento Geral do Estado não estão a divulgar se esse ano, como é que vai ser, quanto de verba vai ser disponibilizado para o Coelho em Onda. Afinal de contas, ele precisa de 100 mil kwanzas por dia. Não, e mais engraçado, não... Quem vai bancar? A Sonangol, o governo. Canfeu. Os 100 mil kwanzas por dia do Coelho em Onda. Provavelmente. Canfeu. Só que É juventude, ele é jovem. uma questão aqui rápida, que foi no jornal saiu no Jornal de Angola desta semana, que tem a ver com estamos a falar de economia, dinheiro, finanças. Coisa que nós basicamente não entendemos nada. O Ministro das Finanças, Asher Mangueira, denunciou esta semana esquemas na dívida pública. A dívida pública que é tratada pelo Estado, porque não é tratada por nós. Então isto quer dizer que o Asher, Ministro das Finanças do Estado, denunciou o Estado. Atenção, isto é uma coisa boa, isto é uma coisa boa. Por quê? Porque se nós estamos na situação em que nós estamos, foi o Estado, não foi o povo, porque o povo nem teve acesso. Então, se o próprio Estado começa a se apontar o dedo, a menos que nos estejam a lavar a cara, que também é uma coisa que fazem muito bem há muito tempo, é bom sinal, porque de facto vocês responsáveis que recebem as massas, que blá 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 blá, educação nhete, saúde nhete, defesa, pum! Vocês é que são os responsáveis. Então quando começam a se apontar o dedo com esquemas, porque o vosso trabalho não consegue ser bem feito, porque vocês se bisam entre vocês, acho que é uma boa... Tem que tirar o chapéu, portanto, ao Ministério das Finanças. Não, eles vão resolver, sim, vão resolver. Por isso é que eles estão a investir muito na defesa, porque a melhor defesa é o ataque. E este foi o Só Para Saber. Para a semana a mais. E não se esqueçam, a luta é contínua, a vitória estamos a tentar, mas um dia a gente acerta.
Olha, estão ansiosos com esse documentário dos SSP que vão sair, deve sair este ano? Eu estou ansioso para ver o que é que eles vão fazer nesse documentário. Acredito que vai ser um documentário bem empolgante. Já imagina eles lá no asilo, a jogarem carta. Pode ir, tem um 7. Big Nelo, tem um 8. Vai ser um documentário muito... O Jeff vai surgir de longe. Renúncia, I know. Porque normalmente nós temos visto muito documentário de jovens, não, agora vai ser interessante ver um documentário de pessoas da terceira idade para ver como é que é a rotina deles, sim, para ver. Para nós também termos uma noção de como é que vai ser quando chegar lá. Devem ajudar Então a muito ideia Jogar era fazer xadrez. afinal um documentário. Big Nelo se adiantou, fez uma cena Aquele de trailer. documentário. É o trailer. Sim. Pô, então espero que no documentário não esqueçam de falar da cena do Big Nelo. Big Nelo era militar. Não, mas Sim, ok, ele era militar. Antes ele mostrava o tanque. Agora decidiu mostrar o cano do tanque. Ok. Olha, e o Kwanza manteve o câmbio para o euro e o BNA travou a desvalorização esta semana no leilão. conseguiram desvalorizar mais essa semana. Não, o BNA conseguiu fazer o trabalho dele, basicamente. Isso desequilibra o BNA já país. trabalha, O BNA sim. conseguiu fazer o trabalho. Não de conta que pá, estamos Yeah. em que o BNA hoje em dia consegue Já fazer o seu trabalha. trabalho. Tá E agora o descredibilizado. mercado, o que é que o mercado Está a faz? descredibilizar, né? Está a descredibilizar. O BNA tinha deixado tudo assim, mas não, eu não posso fazer nada. O mercado começou a trabalhar, começou a desvalorizar o Kwanza. Água seringa, é assim que se diz, É né? sim. Depois do mercado fazer a sua parte, agora o BNA quer vir meter a mão. É como sempre. Mas eu sinceramente falando, eu não sinto nada nesse chimão porque desvalorizou, porque não sei o quê. Eu continuo rebentado, tá Não, vendo? tu Sem já- fazer nada. Tu já estavas rebentado. E Ah. a tua massa dava, por exemplo, tu tens 3 filhos, dava para meio pacote de leite. Agora tu tens 4 filhos e dá para um quarto pacote de leite. Tiago, esse mamo de Cuidado. leite é mesmo para você da cidade, eles mesmo é chá mesmo. Arroz com chá. E essa jogada do MPLA em Cabinda, vocês viram? O governador... Que é o MPLA montou um clube. O governador de Cabinda, que é do MPLA, nomeou membros da oposição para fazerem parte do governo de Cabinda. O MPLA agora é a oposição. Aliás, nós não É, temos, já não temos- nós não temos um partido no poder, tudo é oposição. Tudo é Tudo virou oposição que oposição. está mandando. Do que não é oposição é só apenas. Sim, é só, tudo é oposição. Agora O tudo é MPLA agora oposição. também já é oposição. O MPLA é mais oposição do que a UNITA atualmente. Sim. É. Sim, agora o MPLA é o maior A UNITA partido está a da bater oposição. torto. A UNITA UNITA na está em segundo reunião, lugar. na reunião eles agora ficam só a se olhar. Eu me tenho que fazer aqui. Tá a dar carga. E esta semana? Esta semana temos... Aliás, esta semana tem... Hoje é a véspera de Carnaval. Ah, Quarta-feira tem show no Camões, né? No Camões, dia 14, dia dos namorados. Das 18h30 às 20h30. O show acaba 15 minutos antes de começar os jogos da Champions. Quem é que é fixe, quem é que sem fixe? Nós. Os ingressos já estão à venda e já estão a correr, portanto você, se estás a ver hoje é quarta, se calhar já não tens lugar, mas podes sempre gastar mais dinheiro com a tua dama no outro programinha, o que é fixe. Podes não haver mais lugar para ti, porque já é em cima da hora, mas isso só mostra o amor que tu tens pela tua amada ou amante, também vale. E dia 22 também temos o show, o fim da luta armada no Rangel. No Rangel. Então, vocês estão preparados? Tu vais atuar quando? dia 14 de fevereiro, no Camões, 18h30, conto convosco. Ladilson mas- Manuel, o melhor humorista de Angola, depois de todos os outros. Não te vai dessa muito, porque dia 14 todo mundo vai atuar, mesmo humorista, como não, todo mundo vai atuar. Só não sabemos a posição, porque dia 14 é o verdade. dia do controle físico. E tu? Atuas quando? Dia 14, não no Camões, mas nos Colchões. E dia 22 no Rangel.